No ápice da jornada terrena de Jesus, encontramos um momento único e divinamente revelador, conhecido como o Monte da Transfiguração. Este episódio, registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, transporta-nos para um momento celestial de profunda significância. Ao subir o monte, Jesus levou consigo 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Enquanto subiam, os discípulos provavelmente estavam cheios de expectativas, talvez curiosos sobre o que motivara Jesus a selecionar aquele local específico. A atmosfera da jornada, marcada pela subida física e pela abertura espiritual, deve ter intensificado a expectativa dos discípulos. No momento em que chegaram ao topo, uma experiência que ultrapassaria os limites da compreensão humana estava prestes a se desdobrar diante deles. Enquanto Jesus orava no monte, sua face resplandeceu como o sol. Suas vestes tornaram-se alvas como a luz. A transfiguração de Jesus foi uma visão deslumbrante e, sem dúvida, desconcertante. Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, apareceram e falaram com Jesus, consolidando a continuidade divina e cumprimento das Escrituras. O espanto dos discípulos diante dessa visão não pode ser exagerado. A surpresa e o temor se misturaram, revelando a natureza sobrenatural do evento. Este fenômeno celestial não apenas revelou a glória divina de Cristo, mas também testificou da sua íntima ligação com Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Pedro, muitas vezes conhecido por suas respostas impetuosas, não conseguiu conter sua emoção diante da visão deslumbrante no Monte da Transfiguração. Ao testemunhar a gloriosa transformação de Jesus, a presença de Moisés e Elias e a voz celestial, sua resposta foi imediata. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mateus capítulo 17, versículo 14. Sua proposta de construir abrigos para Jesus, Moisés e Elias é um reflexo do impacto avassalador que o espetáculo celestial teve sobre ele. A proposta de Pedro revela um desejo humano compreensível de prolongar e preservar momentos de experiência divina. As tendas propostas por Pedro simbolizam não apenas a vontade de proporcionar conforto físico, mas também expressam a tentativa de guardar e manter a grandiosidade daquele momento. Sua sugestão reflete a busca por estabilidade e familiaridade diante do inexplicável e do celestial. No entanto, a importância da proposta de Pedro vai além de uma simples reação impulsiva. Jesus não responde, rejeitando o desejo de Pedro de construir tendas, mas a narrativa destaca que, enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu e a voz do Pai foi ouvida. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Essa resposta reafirma a singularidade e supremacia de Jesus. Essa intervenção divina aponta para o fato de que a verdadeira compreensão da divindade de Jesus vai além das estruturas humanas ou tentativas de confiná-la. Existem várias mensagens e simbolismos que podemos decifrar desse momento magnífico. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e clicar no botão de like para nos ajudar a continuarmos com esse trabalho. E vamos para o vídeo. A importância do Monte da Transfiguração no Novo Testamento é multifacetada. Primeiramente, ele serve como uma confirmação divina da identidade e missão de Jesus, preparando os discípulos para os desafios vindouros. O simbolismo na radiância de seu rosto e nas vestes brancas é mais do que uma simples descrição física, mergulhando nas camadas mais profundas da teologia e da revelação espiritual. O brilho divino que emanava do rosto de Jesus simboliza a manifestação da glória de Deus. Na tradição bíblica, o rosto de Deus é muitas vezes associado à sua presença e favor.
O resplendor luminoso de Jesus reflete não apenas sua própria divindade, mas também a aprovação celestial sobre sua missão redentora na terra. Esse brilho é uma representação da luz que dissipa as trevas espirituais, indicando a chegada da verdade e da revelação divina. As vestes brancas de Jesus, durante a transfiguração, também têm um significado profundo. No contexto bíblico, o branco é frequentemente associado à pureza, santidade e justiça. As vestes resplandecentes representam a pureza imaculada de Jesus, isento de pecado e perfeito em sua natureza divina. Essa pureza é central para sua capacidade redentora, destacando-o como o Cordeiro de Deus, sem mácula, que tira o pecado do mundo. Além disso, as vestes brancas apontam para a promessa da ressurreição e da vida eterna. Ao se apresentar com roupas alvas, Jesus demonstra sua vitória sobre a morte, simbolizando a transformação espiritual que ele traz aos que creem nele. As vestes brancas, portanto, carregam uma mensagem de esperança e renovação, sinalizando a inauguração de uma nova era de redenção. A voz da nuvem proclamando Jesus como o Filho amado durante a transfiguração é uma declaração divina semelhante ao ocorrido no batismo de Jesus. Essa conexão entre os dois eventos enfatizam a continuidade e confirmação da identidade e missão de Cristo. A declaração "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo", a ele ouvi na transfiguração, ecoando as palavras do batismo, tem várias implicações teológicas. Primeiramente, reforça a filiação divina de Jesus, indicando sua relação única e especial com Deus como Filho eterno. Essa afirmação enfatiza a divindade de Jesus e também destaca o amor e a aceitação incondicional do Pai para com ele. A conexão entre a transfiguração e o batismo de Jesus é crucial para a compreensão da sua obra redentora. No batismo, Jesus foi identificado como o Filho amado de Deus antes de iniciar seu ministério público. Na transfiguração, essa identidade é reafirmada de maneira poderosa diante dos discípulos. Ambos os eventos marcam momentos-chave na revelação da divindade de Jesus e na confirmação da sua missão como Salvador e Messias. Além do que, a ordem divina de "a ele ouvi" destaca a autoridade única de Jesus. Ele é o profeta prometido, o Filho ungido que merece nossa total atenção e obediência. Essa voz celeste, presente tanto no batismo quanto na transfiguração, serve como um selo divino sobre a vida e a obra de Jesus, solidificando sua posição única na história da redenção. A nuvem que envolveu o monte durante a transfiguração carrega uma rica simbologia na tradição bíblica. Nuvens frequentemente representam a presença divina e a revelação de Deus. Assim, a voz que emana dessa nuvem carrega um peso significativo, autenticando e dando testemunho da missão messiânica de Jesus. Além disso, a aparição de Moisés e Elias durante a transfiguração demonstra a continuidade e cumprimento das Escrituras antigas na pessoa de Jesus Cristo. Moisés e Elias, duas figuras proeminentes do Antigo Testamento, desempenharam papéis fundamentais na história do povo de Israel, cada um contribuindo de maneiras distintas para a revelação divina. Compreender o contexto histórico de Moisés e Elias é essencial para entendermos o significado de sua presença durante a transfiguração. Moisés, conhecido como o grande legislador, foi chamado por Deus para liderar os israelitas para fora da escravidão no Egito. Ele recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, estabelecendo as bases da lei e da ordem para o povo escolhido. Moisés simboliza a revelação divina e a condução providencial de Deus em momentos cruciais da história de Israel. Por outro lado, Elias é celebrado como um profeta poderoso, destacando-se especialmente em seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Sua fidelidade a Deus e seu papel como mensageiro divino o tornaram uma figura influente no contexto profético do Antigo Testamento.
Elias também foi arrebatado ao céu em um redemoinho de fogo, criando uma aura de mistério em torno de sua pessoa. A presença conjunta de Moisés e Elias durante a transfiguração simboliza a continuidade divina ao longo das eras. Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, juntos testemunham e confirmam a missão de Jesus como o cumprimento das Escrituras. Além disso, a aparição de Moisés e Elias destaca a singularidade de Jesus como o Filho de Deus. A lei e os profetas apontavam para a vinda do Messias, e na transfiguração testemunhamos a realização divina dessas expectativas proféticas em Jesus. Sua presença ao lado de Cristo indica a validação celestial da missão redentora que ele veio cumprir. A Terra, com sua vastidão e diversidade, abriga vários lugares que emanam uma aura e sugere uma proximidade com o divino. Entre esses lugares encontra-se o Monte da Transfiguração, uma elevação de terra que, segundo os relatos bíblicos, serviu como palco para um evento de extrema importância. Aqui encontramos outra intrigante curiosidade. Os montes desempenham um papel significativo em várias narrativas bíblicas, muitas vezes servindo como cenários de encontros divinos e momentos sagrados. Um exemplo notável é o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Foi lá que Moisés subiu para se encontrar com Deus e receber as leis e orientações divinas. Outro exemplo notável é o Monte Carmelo, onde Elias confrontou os profetas de Baal, demonstrando o poder divino e chamando o povo de volta a Deus. Essa montanha se tornou um palco dramático para a manifestação da autoridade de Deus sobre os deuses falsos adorados pelos israelitas. A importância simbólica dos montes nas narrativas bíblicas reside na ideia de que esses locais servem como pontos de comunhão entre o céu e a terra. Eles são espaços onde a presença divina é manifestada de maneira especial e onde a revelação ocorre. A ascensão a um monte muitas vezes simboliza uma busca espiritual mais profunda, um afastamento do ordinário em direção ao sagrado. Fiquem sabendo que a história ainda não acabou. Mais detalhes maravilhosos ainda estavam por vir. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Jesus instrui aos discípulos para não revelarem a transfiguração até chegar a hora de sua ressurreição. Essa decisão é bastante interessante e revela como os planos de Jesus já haviam sido traçados. Primeiramente, a revelação completa da divindade de Jesus, especialmente no contexto da transfiguração, estava diretamente ligada à compreensão do propósito redentor de sua morte e ressurreição. Naquele momento, os discípulos ainda não tinham uma compreensão completa do plano de Deus para a salvação através do sacrifício de Jesus. A divulgação prematura poderia gerar mal-entendidos e desafios à missão redentora, pois a ressurreição era a peça crucial que uniria e esclareceria todos os elementos. Além disso, a ordem de silêncio também reflete a necessidade de proteger os discípulos do potencial mal-entendido público. Naquela sociedade e contexto, uma declaração sobre Jesus como o Filho de Deus poderia ser mal interpretada ou distorcida, resultando em reações inadequadas ou mesmo hostis. Jesus, em sua sabedoria, optou por evitar complicações prematuras, permitindo que a revelação de sua identidade divina ocorresse no devido tempo. Quanto às perguntas persistentes e reflexões dos discípulos, é compreensível que a experiência da transfiguração tenha provocado uma profunda busca por entendimento. Ao testemunharem algo tão celestial e extraordinário, os discípulos inevitavelmente se viam confrontados com mistérios que desafiavam suas compreensões pré-existentes. As perguntas e reflexões dos discípulos, registradas nos evangelhos, indicam um desejo genuíno de compreender a natureza da missão de Jesus e sua própria participação nesse plano divino.
As dúvidas expressas por eles revelam a tensão entre suas expectativas messiânicas e a realidade da missão de Jesus, que envolvia sofrimento e sacrifício. A descida do monte após a transfiguração pode ser interpretada como uma jornada simbólica que antecipa os desafios e conflitos que Jesus enfrentaria em sua missão terrena. Embora a experiência no monte tenha sido um momento de revelação divina e glorificação, a descida representa a volta à realidade do mundo, repleta de desafios e lutas espirituais. O encontro de Jesus com o jovem possuído por demônios, registrado no Evangelho de Mateus 17, destaca os problemas do mundo real que ele enfrentaria. Ao descer do Monte da Glória para a planície da necessidade humana, Jesus se depara com um pai aflito que se aproxima em busca de ajuda para seu filho. O pai relata que o jovem sofre de convulsões e está gravemente atormentado por um espírito maligno. Embora os discípulos tenham tentado expulsar o demônio, eles não conseguiram. A reação de Jesus é uma mistura de compaixão e exasperação diante da falta de fé demonstrada pela multidão e pelos discípulos. Jesus expressa sua frustração ao dizer: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ele destaca a importância da fé na realização de milagres e na superação dos desafios espirituais. Jesus então ordena que tragam o jovem até ele. Ao se aproximar, o espírito maligno manifesta-se, causando convulsões no jovem. Jesus repreende o espírito, que sai do jovem, deixando-o curado na mesma hora. Diante da perplexidade dos discípulos sobre por que eles não foram capazes de realizar tal milagre, Jesus explica: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. A resposta de Jesus à situação demonstra seu domínio sobre as forças espirituais malignas e sua compaixão pela aflição humana. Sua repreensão ao espírito impuro e a cura do jovem não apenas atestam sua autoridade divina, mas também prefiguram a vitória final sobre o mal que seria alcançada por meio de sua morte e ressurreição. A descida do monte e o encontro com o possesso demonstram que a glória divina, experimentada na transfiguração, não estava desconectada das realidades cotidianas e das lutas humanas. Ao enfrentar e superar esses desafios, Jesus evidencia sua compaixão, autoridade divina e sua capacidade de redimir e restaurar mesmo nos momentos mais sombrios. Após a transfiguração, observamos uma mudança marcante na comunicação de Jesus, que passa a falar abertamente sobre seu sofrimento iminente, morte e ressurreição. Essa transformação na mensagem de Jesus tem um significado crucial para sua missão redentora e para a compreensão dos discípulos sobre o verdadeiro propósito de sua vinda. Antes da transfiguração, Jesus frequentemente usava parábolas e linguagem mais enigmática ao abordar seu papel messiânico e os eventos futuros. No entanto, após a experiência no monte, ele começa a comunicar de maneira mais direta e explícita sobre o sofrimento que estava prestes a enfrentar em Jerusalém. Essa mudança na comunicação de Jesus reflete a crescente clareza e urgência de sua missão redentora. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e era essencial que seus discípulos entendessem a natureza sacrificial de sua morte e a vitória subsequente através da ressurreição. Ao falar abertamente sobre seu sofrimento iminente, Jesus preparou os discípulos para os eventos que viriam e consolidou a base teológica para a compreensão do significado redentor de sua morte. Um exemplo notável dessa mudança ocorre em Mateus capítulo 16, versículo 21, imediatamente após a transfiguração, onde Jesus começa a ensinar aos discípulos sobre sua paixão futura.
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ao enfrentar a realidade iminente de sua morte e ressurreição, Jesus buscava fortalecer a fé dos discípulos, consolidar sua compreensão teológica e prepará-los para a continuidade de sua missão na Terra após sua partida física. Ao falar abertamente sobre o sacrifício que estava prestes a realizar, ele capacitou os discípulos a internalizar o propósito divino por trás de sua morte e ressurreição, proporcionando-lhes a base para proclamar o Evangelho com entendimento pleno após a ascensão de Jesus. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.